e também de como se dava o diagnóstico da espondilite anquilosante, a vida do paciente após o diagnóstico, né? E como é que eles encaram isso e o tratamento. Como é que se dá o tratamento? Vai ser para o resto da vida? O paciente vai ter que tomar corticoide? Como é que vocês... E qual é o exame padrão ouro para... Se é que existe ou a clínica é soberana? O consultório e os relatos dos sintomas do paciente que vão dizer para ele o que é e qual é o caminho para o tratamento. Vamos lá. Então, para o diagnóstico da espondilite anquilosante, como outras doenças reumatológicas, nós temos os chamados critérios diagnósticos. Então, o primeiro passo para o diagnóstico é aquele paciente que chega no seu consultório com um quadro de dor lombar que ela é caracterizada daquela forma que a gente falou, uma dor lombar normalmente inflamatória, duração maior do que 3 meses. Pronto. Esse é o paciente que você tem esse critério e você vai precisar investigar. A partir daí, você precisa solicitar alguns exames e investigar através da anamnese, que é aquela conversa que a gente tem no consultório, sobre alguns possíveis diagnósticos, tá? Então, a gente vai buscar nesses pacientes se no exame físico ele tem alguma dactilite. Tem uma foto de uma dactilite que eu mandei, André, de um dedo. Tem. A gente vai buscar se ele já teve alguma inflamação no olho, chamada uveíte. Vai buscar se ele tem algum histórico na família de espondilite anquilosante, como você falou. Lembra que o HLA-B27 ele é passado de geração em geração, então tem esse histórico familiar pesado na espondilite. Você vai ver se esse paciente tem... isso aí, ó. É chamado popularmente... Tá vendo esse dedinho? Tá uma setinha? Sim. Chamado dedo em salsicha, que é uma inflamação na parte ali do tendão, né? Normalmente do tendão flexor, acomete mais os dedos das mãos e dos pés. E que está muito associado com o quadro de espondiloartrite, principalmente a espondiloartrite associada com a psoríase. Então, toda essa investigação através da anamnese, ela é importante para você fechar porque faz parte dos critérios diagnósticos da doença. Uhum. Então é só uma anamnese? Não. Aí você vai ver o paciente, se é um paciente que realmente a suspeita de espondilite ela é forte, para que você possa pedir os exames. Qual é o principal exame? Um exame chamado HLA-B27 no sangue. Esse é o exame genético, feito uma vez dado positivo, não precisa repetir para ver se negativo ou não. Ele é detectado, é uma alteração genética, estando positivo vai estar lá, estando negativo também não precisa repetir daqui a 10 anos. Uhum. Tá? A gente pede as chamadas provas de inflamação, que a gente já conversou aqui em algumas entrevistas, que é o VHS, que é a velocidade de hemossedimentação, e o PCR, que é a proteína C reativa. Como toda doença inflamatória, esses índices costumam estar aumentados. Uhum. E aí a gente precisa de um exame de imagem para que a gente possa documentar a inflamação naquelas articulações sacroiliacas, que é a sacroileite. Pode ser um raio-x, contudo em quadros iniciais, o raio-x vai estar normal, André. E aí, não vou dar diagnóstico? Não. Aí, nesses casos, você pode lançar a mão de uma ressonância das articulações sacroiliacas com contraste, para que você possa visualizar aquele processo que a gente chama de sacroileite, que é tão importante. Tem uma outra de uveíte também pra gente conversar um pouquinho. Uveíte é dos olhos, dos olhos, né? Tem os olhos bem vermelhados. Pronto. Aí. Que é uma das manifestações chamadas manifestações extraarticulares. O que é isso? Que está fora da articulação, que acomete o olho. O olho associado com uma doença na articulação. Sim, gente. Você pode ter essa inflamação. Muitas das vezes a gente consegue fechar um diagnóstico de espondilite, André, por encaminhamento do oftalmologista. O oftalmologista dá o diagnóstico de uveíte e pede para o reumato investigar. Aí o paciente chega, doutor, eu não sei o que eu estou fazendo aqui não. Fui no oftalmologista, ele disse que eu estou com essa inflamação no olho. E o que é que essa inflamação costuma dar? Dor, irritação, muita dificuldade, que a gente chama de fotofobia, em lugares que tem luminosidade maior. Ele sente um incômodo e dá essa vermelhidão no olho. Então, a uveíte, ela é uma uveíte normalmente que a gente chama da câmara anterior do olho, na parte da frente do olho. É unilateral, ou seja, acomete um olho, nunca pega os dois juntos, um depois do outro. E também é uma manifestação muito frequente nas espondiloartrites, tá? Tá.